Obrigado, doutor Eduardo, com quem eu aprendi a admirar o nosso dia a dia no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e que nos dá, cujas posições lá vêm a somar nesse novo direito, no seu novo olhar do direito para essa nova questão que nós estamos trabalhando aqui desde o início do dia. Eu queria primeiro louvar a resistência de vossas excelências aqui, de estarem presentes até este momento, depois desse longo dia, e dizer que eu queria trazer algo muito específico, muito especial, que era um estudo de caso. E nós, no MPF, nós temos registrado num banco de dados que chamamos de litigância estratégica, 536 recursos judiciais em tramitação no TRF1, que tem um olhar especial de todos nós. É claro que eu não vou nomear cada um desses 536 processos e me debruçar sobre eles. Podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer, desembargador João Batista, que, no entanto, nos honra com sua presença, e um daqueles que eu tenho que bater a porta quase que semanalmente para falar sobre esses 536 processos. Eu gostaria de trazer esses 536 recursos judiciais num só, para que eles pudessem ser sintetizados num só. E para isso, e para que pudesse, assim, se ter uma ideia exatamente do tema do nosso trabalho, que é a Amazônia, o choque entre os modelos de desenvolvimento. E para fazer isso, eu vou começar com uma história. Era uma vez na América, 13 colônias americanas, 13 colônias britânicas, que queriam se formar e fazer um Estado único. Eles não tinham nenhuma noção de como fazer isso, porque eram 13 estados soberanos, praticamente se pode dizer isso. Eles não sabiam como se juntar para que houvesse uma única nação a partir daquilo ali. Não tinha precedente sobre isso no mundo. Não tinha precedente na Europa. Da onde eles vinham, não existia uma democracia, que era a Inglaterra daquele tempo, né? E nem a França, alguns eram da França também, não existia essa referência, porque ali ainda havia uma monarquia que comandava o país. E como, então, estabelecer esse novo sistema, que foi muito bem detalhado numa obra que é muito antiga, mas até hoje estudada por todos nós, que é de Alexis de Tocqueville, que se chama Democracia na América. Eles precisavam criar um novo modelo. E eles faziam assembleias locais. Ainda não tinha federação, e eram assembleias locais. Numa dessas assembleias locais, a Assembleia do Estado da Pensilvânia, em 1744, é chamado um indígena para falar. E esse indígena vai dizer o seguinte: o indígena se chama, essa foto é a foto a pintura de Roar de Grist, muito famoso pintor americano, que fez, a foto se chama, a pintura se chama Assinatura da Constituição dos Estados Unidos. O momento da assinatura da Constituição dos Estados Unidos, que até hoje está em vigor. E nessa Assembleia, que precede esse ato em alguns anos, essa Assembleia Americana do Estado da Pensilvânia vai falar um chefe indígena que era o Seiquens Canacetego. Seiquem poderia ser traduzido para nós hoje como se fosse o representante, o deputado. Então, ele era o deputado Canacetego, e ele fala na Assembleia Indígena Britânica de 1744, ele vai dizer o seguinte, Eduardo. Ele vai dizer assim: olha, nós estamos com um problema muito grande com a chegada de vocês aqui na América, ou no nosso território chamado de América. Vocês precisam se unir para dar um jeito, porque nós precisamos negociar com vocês para que a gente possa viver juntos aqui, nesse mesmo território. E nós temos um problema muito grande,
porque nós somos 5 nações, depois se tornaram 7 nações indígenas, e nós trabalhamos como se fosse uma só, quando estamos falando com países ou com pessoas diferentes. E vocês não. Nós temos que negociar, então, em cada, hoje, Estado, em cada colônia britânica, com um chefe, com pessoas diferentes. E nós não queremos isso. Nós queremos que vocês se unam, já que vieram do mesmo lugar, e tenhamos, de representante para representante, uma só fala. O tipógrafo, podemos traduzir assim, daquela assembleia, era um cidadão que vai se tornar extremamente famoso no mundo inteiro, como criador do federalismo e da democracia, na prática, que se chamava Benjamin Franklin. Ele era responsável por fazer com que os atos da Pensilvânia, mas mais precisamente, os atos daquelas assembleias fossem parar no público, que se tornassem conhecidos por todos. Era ele que, o que eu poderia traduzir isso hoje como aquele que trabalhava na imprensa oficial, desembargador João Batista. Era a imprensa oficial daquele estado. E ele estava nessa assembleia e ele vai traduzir o discurso, colocar o discurso em inglês e vai fazer com que esse discurso seja divulgado. Isso acende a luz dele para como que esses índios se organizavam. A primeira coisa era o nome da Liga, é o nome do Estado que se formava entre os índios, que era chamado de Liga Iroquesa, para nós, ou Iroquois, para eles. Eles diziam o seguinte, que na base estava a aldeia elegia representantes, esses representantes tinham o poder de definir não só o judiciário, como a parte administrativa, o executivo daquela aldeia, mas também tinham o poder de eleger representantes, delegados, para a Assembleia de cada povo indígena, e daí, cada uma Assembleia de cada uma nação indígena elegia seus delegados para fazer o Conselho Supremo. Se hoje os historiadores americanos dizem que esse é exatamente o embrião do colégio de delegados, que perdura até hoje, com algumas modificações, que elege o presidente dos Estados Unidos. Não tinha nenhuma outra referência nos Estados Unidos, nenhuma outra. Não tinha nenhuma outra referência na América, na Ásia, nenhuma outra. Nenhuma. E os historiadores indígenas vão dizer que o que dói mais para os indígenas norte-americanos e canadenses é que não há nenhuma referência, nenhum memorial em Washington, Teodoro, que diga e que faça referência aos povos indígenas que formavam a Liga Iroquesa. Não há nenhum. É como se eles fossem esquecidos. E a história nos mostra que eles foram a base daquilo que é saudado hoje como a democracia mais antiga do mundo. Vejam só como se repele a contribuição dos indígenas para o nosso sistema. E que ela é muito mais profunda do que aquilo que se pode imaginar. E a gente vê isso no dia a dia nosso, e por conta desses conflitos que existem, eles nos mostram isso, que eu chamo de conflitos entre 2 modelos de desenvolvimento. Entre o modelo velho, o modelo predatório e o modelo socioambiental. O que é o modelo predatório de desenvolvimento? Ele está calcado em 5 atividades básicas. Os juízes federais, desembargadores que estão aqui, em cada conflito socioambiental que está julgando, prestem atenção que, de um lado, tem madeira, pecuária, mineração, monocultura ou energia. Invariavelmente. E do outro, tem os povos e comunidades tradicionais.
todos esses 536 processos que nós acompanhamos com uma luta especial nesse projeto de litigância estratégica, eles mostram isso. A madeira foi o primeiro pensamento de desenvolvimento da Amazônia, se nós não absorvermos o período da borracha aqui. Então, quando se pensou na estratégia de desenvolver a Amazônia e vivíamos uma ditadura militar, no tempo que isso foi concebido, se pensou o seguinte: vamos explorar a madeira e logo depois, tirando a madeira de lei, o resto não tinha qualquer utilidade a não ser colocá-la abaixo e transformá-la em capim. Esse foi o modelo pensado. Ao lado dele, esporadicamente, de um ponto em outro, veio a mineração. Carajás, Serra do Navio, Acre, em alguns lugares que já se fazia presente, já tinha tecnologia para essa exploração. E, mais recentemente, monocultura e energia. Se a gente pudesse sintetizar aqueles 536 processos, eu diria que, de um lado, tem isso aqui. É esse modelo que eles representam. Leiam as petições, leiam as contrarrazões, os arrazoados dos arautos defensores do modelo de desenvolvimento predatório. É assim que se desenvolve. Era essa a concepção, e não faltou dinheiro para isso na Amazônia. 3 grandes bancos, 3 grandes cofres públicos torraram dinheiro aos montes aqui para que isso acontecesse, para que esse projeto se tornasse realidade na Amazônia. Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Sudão. Na Sudão, no início do século, nós, procuradores da República, nos reunimos e começamos a investigar a Sudão numa ação coordenada. Procuradores do Acre, do Maranhão, do Pará, do Amapá, de Tocantins, investigando a Sudão. Pegava o primeiro projeto, fraude, Eduardo. O segundo projeto, fraude. O terceiro, fraude. Eu fiquei responsável pela Transamazônica e Xingu, na divisão da Amazônia. Uma vez voltava de um desses projetos fraudulentos, e o projeto era basicamente madeira e pecuária. Ele dado o projeto mais barato, desembargador Elade, era de 10 milhões de reais daquela época. O mais barato de todos. 10 milhões de reais para destruir a floresta. E ainda assim fraudavam isso. Não colocavam, destruíam a floresta e não colocaram o desenvolvimento que estaria como escopo daquele projeto. A consequência disso, uma vez voltando para casa, passando por Altamira, na televisão aparece o presidente Fernando Henrique, dizendo que a partir daquele momento a Sudão estava extinta, porque, segundo ele, palavras dele, aquilo era um antro de corrupção. E nós não sentimos falta da Sudão na Amazônia. Por que não sentimos falta de tanto dinheiro derramado para o desenvolvimento da Amazônia, como dizia a própria sigla do órgão? Por que não sentimos falta? Por quê? Porque não era um projeto para o desenvolvimento dos povos da floresta para os amazônidas. A maioria das pessoas que foram processadas na Sudão eram pessoas de fora da Amazônia, que vinham com a visão colonialista de igual dos portugueses, dos espanhóis na América. Igual. Não dando valor para as questões locais, como se tivessem conhecimento daquilo que é a maior floresta em biodiversidade do mundo. O resultado disso, depois de 40 anos, 35 anos desse projeto implantado, pensado, concebido dos gabinetes refrigerados de Brasília, onde eu moro agora, foi o seguinte: o desmatamento passou de 0,5% para 18%, e dizia hoje o professor Nobre que atingiu 20%. É possível que tenha já atingido 20%, dizem os cientistas. Outro dado desse projeto, consequência dele: 50% da madeira oriunda na Amazônia é explorada ilegalmente, e os outros 40% do que sobra ainda tem algum vício no procedimento ou na sua origem, além do uso do trabalho escravo. Outro dado importante, que aqui eu acho que é o fim da linha, que foi que esse projeto nos trouxe.
9 em cada 10 mortes de ativistas no campo está aqui, onde nós estamos. Não deu certo o projeto. Não deu certo. Se ele consegue fazer com que esses daí, são dados oficiais que eu estou trazendo, estão no crédito ao final do slide. Se eles conseguem fazer isso acontecer, é porque não houve possibilidade nenhuma de dizer que esse era o projeto certo para desenvolver a Amazônia. E mais, de cada 5 hectares, 1 é falso. 75% da Amazônia é de terra pública. Ou ela é terra indígena, ou ela é parque nacional, ou ela é terra do INCRA, de assentamento, e não poderia ser de uso de particulares. O único estado da Amazônia que fez um levantamento sobre a grilagem foi o estado do Pará, teve coragem de fazer isso, foi o Tribunal de Justiça do estado do Pará. Ele chamou vários dos órgãos que estão aqui hoje, para se unir numa tarefa única de fazer a fiscalização em todos os cartórios de registros de imóveis do Estado. Sabe qual foi o resultado, Eduardo? A gente pensava que tivesse 2 andares de grilagem. O que tem registrado em papel, nos cartórios do Pará, vale por 3 territórios do estado do Pará. Ou seja, se todo mundo que tem o título de propriedade, Arthur, resolver tomar posse de sua terra, o Pará vai ter que invadir o Maranhão, o Amazonas, o Tocantins e o Amapá, porque não tem terra suficiente para fazer valer o que está no cartório. Entramos com uma ação, uma representação na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de uma canetada só, a corregedora, muito corajosa, cancelou ou bloqueou todas essas matrículas. Elas não podem ser vendidas. Porque senão, se fôssemos entrar com uma ação judicial, nós íamos entupir o judiciário dessas ações para anular esses registros de propriedade. E, por fim, é necessário dizer que metade das pessoas libertadas naquele programa de combate ao trabalho escravo estavam na Amazônia, se formos contar desde 95, quando essas operações começaram. Não deu certo. Mas o que se tem do outro lado, para finalizar? O que tem como alternativa, então, de desenvolvimento econômico, o desembargador João Batista? O que se pode oferecer, então, para que pudesse o Brasil ter divisas com desenvolvimento e que consigamos fazer com que a floresta fique em pé? É um modelo novo ou velho, dependendo do ponto de vista. É o modelo da agroecologia, é o modelo que sempre foi trabalhado pelos povos da floresta. Esse é o grande modelo. Esse é o modelo que se sustenta. E que modelo é esse? Para terminar, eu poderia falar para vocês, mas acho que fixa na cabeça se eu mostro mais 3 slides sobre ele. Esse eu não preciso falar mais, porque hoje de manhã, na palestra do professor Nobre, ele falou sobre o que significa esse conjunto de atividades do ecossistema amazônico e quanto de dinheiro ele traz para o Brasil. Os cientistas dizem que chega a 692 bilhões de dólares por ano. O que a Amazônia nos traz? Com os rios voadores, com os peixes, com as frutas, enfim, com os seus produtos infindáveis. Mas outro dado me parece mais importante ainda do que esse, daqueles que acham que o bolso é a parte mais sensível do corpo. Foram catalogados economicamente 1.200 produtos e serviços que têm valor no mercado, valor alto no mercado. Esses 1.200 produtos têm como carro-chefe o açaí. O açaí passou do ano passado, ele era o 3º produto em divisa para a Amazônia, e passou a ser o 2º. O primeiro é a pecuária, o 2º hoje é o açaí, e o 3º é a madeira. E pelo andar da carruagem, o açaí vai buscar o primeiro lugar nesse ranking. Não tenhamos dúvida sobre isso. Então, mas não falo só do açaí, são 1.200 produtos, todos os óleos vegetais que vossas excelências possam imaginar, os fármacos,
não só aquilo que serve para a indústria para a indústria farmacêutica ou para a indústria de alimentos, mas também aquilo que serve para a indústria de cosméticos, que foi a indústria que não conheceu a crise que nós ainda estamos passando. Ela não conheceu essa crise. Ela não parou de crescer quando tudo estava estagnado. E, mais ainda, esse mercado, que é o mercado de fitoterápicos, ele movimenta 500 milhões de dólares no ano. Cada vez mais as pessoas procuram esse tipo de produto para as suas doenças. E nós movimentamos apenas 50 bilhões de dólares. Isso é muito pouco para quem tem a floresta mais biodiversa do mundo. Isso é quase nada para quem tem tudo isso. Quase nada. Imagina se nós tivéssemos investimento nesses produtos. Eu me lembro de uma luta aqui próximo, na divisa do Amazonas com o Pará, que é a área de maior concentração de territórios quilombolas do Brasil. Trombetas. E nós lutávamos para que o território fosse reconhecido. Foi uma luta, primeiro com o INCRA e depois na Justiça, e os territórios foram reconhecidos. Um desses territórios, desembargador João Batista, um desses territórios, numa área muito próxima do Lago Grande, que o senhor conhece muito bem, um desses territórios acontecia o seguinte: as pessoas viviam lá da colheita da castanha do Pará e vendiam o ouriço da castanha do Pará in natura no mercado de Oriximiná, Dimes. No mercado de Oriximiná, que você conhece muito bem. Quando eles tiveram o título da terra, eles tiveram acesso ao Banco do Brasil, um cofre, um programa chamado PRONAF. O PRONAF dá 20 mil reais por família, e um dinheiro que tem que ser retornado, mas com juros baixos, e para que as pessoas pudessem começar a sua produção. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Se uniram, desembargador Elati, e compraram uma máquina de beneficiamento de castanha do Pará. O resultado disso foi que, ao invés de cotar o seu produto agora por centavos de real, eles estavam cotando a centenas de dólares. E a produção do primeiro ano foi vendida toda para uma indústria de cosméticos da Suíça. O dinheiro deles está sendo empregado hoje, foi empregado imediatamente para reconstruir a escola da comunidade e colocar placa solar com antena para captar o satélite e ter internet de alta velocidade dentro daquela escola, lá no Alto Trombetas. Uma revolução está em curso aí. As pessoas que são lideranças dessas comunidades, que eu tive que conviver durante muitos anos, mal sabem ler e escrever. E os seus filhos estão tendo acesso à internet direto, de alta qualidade, via satélite. Última informação que eu tive com um deles faz pouco tempo agora, Eliana, alguns meses atrás, que era uma notícia do Google, dizendo que eles estavam fazendo, os alunos da escola, vídeos e colocando, aliás, no YouTube, colocando no YouTube. O YouTube fez o seguinte: baixou lá naquela comunidade a própria empresa, Ilan, o YouTube foi naquela comunidade lá para ensinar as pessoas a fazer vídeos para a internet. E achou tão maravilhoso, tão comovente a história, que fez isso. O que será dessa comunidade daqui a 10, 15, 20 anos? E a floresta, como estará? E a gente está falando de um dos produtos apenas, daqueles 1.200 já catalogados, fora aquilo que a gente não conhece. Eu me lembro que em Belo Monte, na área que foi inundada, 2 espécies já estavam catalogadas, tinha acabado de serem descobertas pelo Museu Guild. O Museu Guild, lá de Belém, diz que aqui na Amazônia, de cada 15 dias, uma nova espécie é descoberta. Uma nova espécie é descoberta. Eu fico imaginando o que aconteceu com Belo Monte, que nós extinguimos com o lago algumas espécies que nós não pudemos nem conhecê-las, nem saber qual é o potencial farmacológico daquelas espécies. E ali poderia estar a cura, né, doutora Ju, para doenças que são hoje incuráveis.
Isso não é um crime só contra a nossa geração. Esse é um crime intergeracional. Esse é um crime contra as próximas gerações. Nós não vamos deixar que nossos filhos, que nossos netos tenham acesso a esse potencial biogenético que poderia ser a redenção do Brasil em termos econômicos. E com a floresta em pé. E mais, para finalizar, o problema também está na educação, e aqui eu sigo a toada que vem desde as primeiras horas desse dia. Nós só temos embora tenhamos estudado muito, estudamos apenas 1% dessa biodiversidade da Amazônia, e mais, a Universidade de São Paulo, a querida USP do doutor Ilan, tem mais doutores do que a Amazônia Legal inteira. Eu não quero que a Universidade do doutor Ilan tenha menos doutores, mas nós não podemos ficar com menos doutores do que a Universidade de São Paulo. Eu queria finalizar voltando ao início, a introdução, para falar de um dos princípios da Liga Iroquesa. A Liga Iroquesa, ela tinha uma constituição. E a constituição daquela liga era escrita. E um dos princípios dela, que é o que se chama hoje princípio das 7 gerações, dizia o seguinte: aqueles 7 povos indígenas, eles só iriam deliberar depois de considerar o impacto daquela decisão sobre as 7 próximas gerações. E ainda dizem que nós é que somos os civilizados. Obrigado, gente.